Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 28 de junho de 2019, no ar um programa Fundos Imobiliários especialíssimo. Mas eu vou fazer um pouco de mistério antes de te dizer quem vai bater um papo comigo e com você. Programa no ar, ao vivo, aqui pelo Infomoney TV, pelo YouTube do Infomoney. E então, daqui a pouco eu vou te contar com quem a gente fala e sobre o que a gente fala. Justamente porque o convidado é um cara muito especial, eu reduzi bastante a abertura, não vou tratar de fatos relevantes. Portanto, Rui das Neves, me desculpe pela sua sugestão que hoje eu não vou poder atender. Vou só dar uns destaques por causa do boletim do mercado imobiliário da B3 que saiu. E essas informações eu sempre gosto de trazer. Olha lá, ó. Número de investidores ao final de maio, 342 mil arredondando. Cada vez mais gente descobrindo e investindo em fundo imobiliário. É pouco ainda, é bom que está crescendo, mas é pouco ainda. Tem espaço para muito mais. Depois, ó, liquidez. Quanto mais investidor, mais liquidez, mais gente comprando e vendendo. Olha o salto aí, ó. A média o ano passado era 46 milhões de reais por dia de negócios. Esse ano a gente já está com 70 milhões de reais por dia. Liquidez é segurança. Se você precisar vender, você vai encontrar um comprador. Então esse dado é muito importante de trazer. Número de fundos, já são 181 listados na Bolsa à disposição para você investir, enquanto que no total da indústria 433 registrados na CVM e na Bolsa 181. E aí esse dado também é bacana, ó, a comparação do valor de mercado com o preço, o valor patrimonial. Então veja que o valor de mercado é 59 bi o valor de mercado é 60 bi 400 e o valor patrimonial 59 bi 100. Muito próximo, um pouquinho acima, a gente acompanha isso, os fundos estão um pouco acima do seu patrimonial. E aí eu pus isso nas redes sociais e uma pessoa, me desculpe, esqueci seu nome, me perguntou, professor, isso é porque o juro caiu ou isso é sinal de bolha? E eu respondi, não, isso é só porque o juro caiu, não tem bolha à vista. Por quê? Olha a comparação com 2013, ó, 2012 e 2013. Veja como o valor patrimonial estava consistentemente acima do valor de... Desculpe, novamente, o valor de mercado estava consistentemente acima do valor patrimonial e cada vez mais. Então aí você vê um descolamento do fundamento, né? Não adianta achar que preço não importa, isso não existe. Começaram a pagar caro demais, todo mundo muito otimista, então aí você vê que os preços vão sofrer um ajuste. Não é o que está acontecendo agora, ó. Tudo muito próximo, tudo colado no fundamento. Então é importante a gente fazer esse tipo de raciocínio, né? Muito bom, só lembrá-los do Guia de Investimento em Fundos Imobiliários, baixe esse e-book que é gratuito, para quem está começando a investir em fundo imobiliário, vai tirar todas as suas dúvidas iniciais aqui. E quem quiser conhecer e aprender mesmo a investir em fundo imobiliário, conheça o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Esse curso é online, você faz de qualquer lugar, no seu computador, no seu celular, pela sua TV, se for compatível com a internet, e vai investir com segurança, vai investir com tranquilidade, sabendo o que vai fazer e escolhendo os fundos de acordo com o seu perfil de investidor. Legal. Me encontro por aí nas redes sociais, sempre gosto de ouvir as opiniões. Por exemplo, nem pude responder o Rui das Neves pela correria, mas estou aqui citando um recado que ele me mandou. Então me encontre por aí, me manda um recado lá que eu sempre gosto. E agora deixa eu aproveitar para bater um papo aqui, mas antes queria saber o seguinte, você está vendo a abertura? Por acaso você está achando estranho me ver vestido com a camisa do Corinthians? Né? Então me diz uma coisa, e este cara aqui, ó, vestido de Faria Lima Boy, o que você acha? Grande William Machado, Capita, muito obrigado por ter vindo, viu? Muito prazer, ainda não tem as iniciais aqui, né, que é ou aqui, né, já descobri isso, na abotoadura, isso aí, já andei de patinete. Já andou de patinete, já é importante, né? Para quem não se lembra, o William Machado, o Capita, ex-zagueiro do Corinthians, do Grêmio, xerife de todas as zagas por onde passou, né? Ipatinga, América Mineiro, o que mais? Joguei muito em equipes menor, de segundo patamar, né, digamos assim, até de terceiro. Joguei aqui na Portuguesa de São Paulo, joguei na Francana, interior de São Paulo, joguei no Joinville, em Santa Catarina, joguei na Desportiva, no Espírito Santo. Seleção brasileira Sub-17. Foi campeão? Não, a gente não fez um bom sul-americano, mas tive a oportunidade de conhecer o Ronaldo Fenômeno ali com 16 anos, e depois tive a oportunidade novamente de reencontrá-lo no Corinthians em 2009. E
ganhei aqui a Taça São Paulo com o América numa final mineira contra o Cruzeiro em 1996. Nossa, haja rivalidade. Haja rivalidade. E aí, e essa troca de uniforme aí para Faria Lima Boy? Você parou de jogar faz quanto tempo? Faz quase 9 anos, foi em 2010, meu último ano como profissional de futebol. E de lá para cá, assim, essa mudança se deu por conta do meu interesse. Eu estudei ciências contábeis e eu já, em algumas disciplinas, me chamava a atenção. Eu lembro lá na PUC em BH, onde que eu comecei a estudar mercado de capitais. Então, já se falava, né, óbvio, se ensinava sobre o mercado de capitais, mas ainda muito distante, né? Belo Horizonte não tinha bolsa de valores, ou não que a gente tivesse contato, mas me chamou muita atenção. E aí depois, à medida que eu fui jogando, eu vi a necessidade de entender mais sobre investimentos, justamente eu não tinha ninguém que me orientasse, né, sem nenhum viés, sem nenhum conflito de interesse. E aí eu fui buscar informações para poder, primeiro, cuidar do meu, e eu vi que eu poderia ajudar alguns colegas orientando a investir melhor, justamente pensando num pós-carreira que é muito rápido, né? O atleta, independentemente se é de futebol, de basquete, ginasta, ele tem uma vida útil como atleta profissional curta. E aí ele tem que pensar logo num pós-carreira. Então você, enquanto jogador, já investiu o seu dinheiro? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, né? Que é uma coisa assim, também a gente vê os atletas, né? Agora vendo Copa América, os melhores jogadores do Brasil, a gente começa a olhar os salários desses jogadores, a gente imagina que todo jogador ganha esses valores. Primeiro que eu digo que o jogador, se ele ganha isso, é porque ele produz para tal e ele remunera muito mais quem está investindo nele. Pelo menos deveria ser assim. Se não é, o gestor está errado ao contratar e pagar um salário alto. Agora, a esmagadora maioria não ganha esses salários astronômicos. Então, esses precisam ainda mais de conhecimento, justamente porque não tem um espaço para errar tão grande quanto esses jogadores de ponta. E isso é legal, porque a gente vê o jogador que ganha muito e tal, e fala, putz, esse cara tem que ter cabeça. Mas investir não é só para quem ganha muito, né? Exato. E o jogador que ganha muito chama atenção porque se não tiver cabeça, perde, vai tudo embora, e tem muitos exemplos disso, né? Mas não precisa ganhar muito, nem ser jogador de futebol para acessar o mundo dos investimentos, né? O mundo dos investimentos ele está aberto para todos, né? E você melhorar seus investimentos, melhorar a sua rentabilidade é interessante para você, é interessante para a sua família, independentemente da sua classe social. Então, se você pode subir um degrauzinho a mais, independente de onde você esteja, né? Seja na classe E, D, C, você olhar para cima e fazer de forma correta, investindo melhor, você está mais perto de ascender socialmente. Então, e hoje você é agente autônomo de investimentos e assessora investidores. E imagino que deve ter até bastante atleta como cliente. Eu comecei a fazer isso de forma bem informal nos vestiários ainda, no meu penúltimo e último ano no Corinthians, e vi que aquilo era uma coisa legal, porque eu fazia simplesmente para poder ajudar os meus colegas. E via também a necessidade, né? Então, eu abri o que eu falava que era uma consultoria, mas quando eu olho para trás hoje me dá até vergonha de falar, porque não era consultor financeiro, eu simplesmente levava alguns possíveis clientes para uma gestora e lá eles faziam toda a gestão. E eu acabei por não concordar com a metodologia de trabalho. Eu penso muito em compartilhar conhecimento. Eu não quero que uma pessoa que seja meu cliente saia daqui a 10 anos, ou eu pare daqui a 10 anos de trabalhar com isso, e ela não tenha aprendido nada. Então, era assim que funcionava, eu não gostava daquilo, acabei saindo, mas aí em 2018, ano passado, eu voltei a receber uma proposta do mercado financeiro, mas me orientaram a fazer a prova para ser agente autônomo de investimento. E aí eu fiz, prestei, tive um pouco de sorte, como tudo na vida, passei de primeira, que é uma prova bem capciosa, bem difícil. E aí comecei, e felizmente hoje eu fico contente porque minha carteira ela não tem só atletas, ela tem também pessoas fora do esporte. Então essa confiança que essas pessoas têm em mim também me alegram bastante, porque elas não conviveram comigo. Mas isso é algo que, da sua época de jogador de futebol, uma coisa que te marcou foi a seriedade. Né? Quem lembra de você jogar, pô, esse cara era sério, esse cara jogava sério e tal, levava a coisa a sério. E isso certamente você traz para o mundo dos investimentos. E nesse mercado financeiro, a gente só tem um produto para vender que é confiança. Né? Então, seu histórico de seriedade certamente te ajuda nisso.
E nesse gancho eu queria saber o que é essa vida de atleta, essa rotina de atleta, o que você trouxe para essa nova rotina de agente autônomo? Bom, é a disciplina que a gente tem que ter muito, né? Trabalho em equipe, lá na Messi Investimentos, né? O escritório que eu trabalho hoje, a gente de fato tem, e isso foi o que me atraiu no escritório, foi ver que as pessoas lá, elas trabalham de forma, porque falar, aqui é um time, aqui é uma equipe, isso eu sei exatamente o que significa e quando não é bem aquilo, né? E na Messi a gente tem isso. Então, assim, esse trabalho em equipe visando o cliente como o melhor beneficiado, pensando nele primeiro, é o que no futebol também a gente quer vencer, mas a gente pensa, né, no futebol muito em vencer por a gente, mas principalmente para aquele tanto de pessoas que a gente representa, né, os torcedores. Você tem, né, uma história ali, uma instituição que você representa e os donos daquela instituição, os acionistas, são os torcedores. E você precisa de estar fazendo o melhor e te cobram isso, né? Você tem que fazer o seu melhor dentro de campo e eu trago isso do futebol quando eu estou olhando para a carteira de um cliente, né? Nossa, eu tenho que entender todos os produtos e explicar para ele da melhor forma para ele poder tomar a decisão. E aí você falou de torcida, o cliente investidor, ele tem um pouco de torcida aí também? O time tá perdendo, a torcida tá vaiando, aí dá uma virada, a torcida aplaude, o cara é o melhor do mundo e tal. O cara investiu e o preço do ativo dele desvalorizou, ele sai xingando o mundo inteiro, é mais ou menos assim? Né? Funciona bastante dessa forma, né? E vem a parte bem legal, porque muitos torcedores, claro, entra a parte emocional como do investidor também, mas aí eu via que na medida que o torcedor ele entendia um pouco mais de futebol, das regras, da tática, ele tinha mais paciência. Sim. Como investidor, e isso é que eu falo que eu valorizo bastante, que é a parte educacional, da educação financeira que a gente fornece para os nossos clientes, quando ele passa a entender mais, ele reclama menos, Perfeito. Justamente porque ele entendeu melhor. E aí, quando ele vê a carteira dele com mais volatilidade, né, subindo e descendo mais, mas entendendo o momento político, o momento econômico, que são influenciadores direto na carteira dele, ele está mais tranquilo e aceita melhor aquela oscilação. Entende o que está acontecendo. Exato. Né? Outra coisa que eu fiquei pensando fiquei tentando fazer essa correlação entre o mundo do futebol, dos esportes e dos investimentos. Que a gente está num período bom, mercado em alta, 2 anos de alta e tal, todo mundo fica feliz da vida, né? Eu fiquei pensando se alguma vez, você que foi zagueiro, tendo o time lá liderando o Campeonato Brasileiro, Corinthians liderando o Campeonato Brasileiro, aí o Mano Menezes fala assim, Capita, pode ficar tranquilo que você não vai jogar, porque como a gente está liderando, eu só vou colocar atacante no time. Já aconteceu alguma vez isso? Não, nunca aconteceu, ainda mais com o Mano. Ainda mais com o Mano. O Mano que é um técnico muito, eu não falo nem conservador, mas pragmático, entendedor da regra do jogo e tal. E tem também um estudioso da estatística. No futebol, a estatística diz que 60% daquelas equipes que faz primeiro gol, elas vão vencer o jogo. Então, se você não tomar o gol, acaba sendo muito importante, apesar de ser, às vezes, um jogo meio feio, né? Em relação a carteiras, é a mesma coisa, né? Exatamente isso. Se você tem uma defesa, um sistema que te gere ali uma segurança muito grande, você pode depois, né, colocar uma pimentinha. Então, mas a brincadeira que eu fiz acontece com o investidor. Ele está vendo, ele está investindo em fundo imobiliário e está subindo, ele está investindo em ações e está subindo. Ele olha para a renda fixa dele e fala, não, isso aqui não é bom. E ele quer sair da renda fixa e tudo para a renda variável, ficar 100% em renda variável. Não tem time que entra em campo sem uma zaga. Não tem, porque senão você fica, como você bem sabe, assim, melhor do que eu até, muito exposto, né? Exatamente. E aí a coisa da superexposição, você pode ganhar de 5-0, mas perder de 5-0. E quando se fala de sua carteira de investimento, do seu dinheiro, o 5-0 contrário, ele não vai recuperar lá na frente. Ele não é igual um jogo de futebol, um campeonato, que você perde 3 pontos aqui e ganha 3 pontos ali. Então, eu brinco da seguinte maneira quando eu estou dando aula, que formar patrimônio de longo prazo é campeonato de jogo corrido. Você empata fora de casa, ganha de 1-0, dentro de casa você vai ser campeão. Se você for para o mata-mata com o seu portfólio, um dia você morre. É verdade. Um dia Excelente. você perde é eliminado, né? Sim, excelente comparação. Não vale a pena isso. Né? Não vale porque o risco é muito alto, né? O risco é muito alto e isso vem com
com a situação da pressa, né? Aquele investidor mais arrojado, em alguns casos inconsequente, né? Ele vai para esse tudo ou nada, que seria o jogo de mata-mata, né? Uma Copa do Mundo, que é um jogo só, você perdeu, você está dentro, você ganhou, você perdeu, você está fora, ganhou, você está dentro, você continua. É mais interessante, justamente, o próprio Warren Buffett fala disso, né? As pessoas me veem assim, bilionário, mas a idade que eu tenho, né? Quanto tempo eu demorei para poder construir esse patrimônio, não foi da noite para o dia. Isso. Então a gente tem que ter essa paciência. Agora, o contrário, às vezes acontece, do técnico escalar um time que é uma retranca só, como o Paraguai ontem, como normalmente é o Paraguai e a Itália e tal. Então, não tem muito sentido eu ser totalmente arrojado. Agora, totalmente conservador, dependendo da minha circunstância de vida, faz sentido, né? É isso muito, é o perfil, né? Respeitar, assim, o que eu vejo muito no dia a dia e que a gente busca fazer lá na Messi é exatamente, primeiro, respeitar 100% integralmente o perfil do investidor. Sim. Se ele for 100% conservador, a gente respeita, a gente mostra aqueles produtos 100% conservadores, mas a gente começa a mostrar para ele... Muitas vezes ele permanece conservador e tem rentabilidade melhor, porque ele né, não entende direito essa questão e o dinheiro está lá. Ele está perdendo dinheiro por ser conservador. Isso, né? Isso. E é a nossa obrigação ensinar para ele. Exato. Por isso que eu sempre friso isso da educação, porque eu gosto muito disso. É um aprendizado diário, mútuo, porque eu também aprendo muitas coisas com os clientes, porque eles perguntam muito. E aí a gente é obrigado a estar sempre fornecendo melhores respostas. Bom, você é professor. Eu fui agente autônomo por 19 anos. Então eu não sabia. Então você é professor, agente autônomo, você sabe muito melhor do que eu isso, que você tem que ensinar muitas vezes, porque a gente tem um país com uma defasagem muito grande na educação e na educação financeira. O agente autônomo é um professor, ele é um professor. Eu comecei há muito tempo atrás a escrever um blogzinho que era para parar de dar as mesmas respostas para todo mundo. Eu falava, eu escrevi aqui para te explicar isso, porque é isso, todo cliente tem as mesmas dúvidas e a gente é meio que professor mesmo deles. Né? E acaba que nem sempre a mesma resposta ela vai agradar as pessoas, porque a pessoa talvez não entende daquele jeito que você explicou para A. Aí você vai ter que criar uma outra forma de explicar a mesma coisa, mas com um outro discurso para B, outro para C, e isso é muito legal, é engrandecimento do profissional. Vou falar um pouco da sua carreira e também linkar com esse dia a dia do investidor. Todo mundo te conhece porque você jogou no Grêmio e depois jogou no Corinthians. Mas a gente falou aqui na abertura, você jogou em times de menor expressão, inclusive times da Série C. E não foi, muitos jogadores fazem sucesso no começo e terminam em times menores. Você terminou nos times maiores, né? Bacana de parar no topo, mas durante muito tempo eu imagino que você tinha uma ansiedade de falar, pô, eu podia estar lá e eu não tô. Acontecia isso? Acontecia porque eu ouvia de outras pessoas, né, alguns profissionais do meio do futebol que falavam, poxa, não sei como que você não está num time de Série A, você tem qualidade para estar no time de Série A. Mas, assim, eu pensava, eu acreditava, desacreditando ao mesmo tempo, porque eu não estava, né, no time de Série A, e buscando algumas coisas que eu pudesse melhorar naquele caminho, naquele percurso. O que eu não estou fazendo tão bem? Eu preciso, então, entender melhor a dinâmica do jogo, eu preciso ganhar mais velocidade, eu preciso cabecear melhor, passar melhor, e tentava me aprimorar nesse sentido, justamente para poder um dia, de repente, alçar esse sonho de jogar na equipe de Série A. Mas também sabedor que, infelizmente, a minoria é que vai chegar na equipe de Série A, que vai chegar numa seleção brasileira profissional, que vai chegar a jogar na Europa num time de ponta. Então, eu também tinha essa tranquilidade, entendendo a regra do jogo. Como eu vejo nos investimentos, assim, tem gente que vai conseguir, de repente, em 10 anos, formar um patrimônio muito bom, porque ela contou também, além da disciplina, da competência, da dedicação, da resiliência, com um fator sorte. E sorte, a gente não consegue melhorar. Na verdade, a gente consegue melhorar na medida que a gente estuda mais, se dedica mais, mas ainda assim vai ter lá uma fatia que não depende de você. E aí isso a gente não tem controle. É assim no futebol e eu vejo assim também nos investimentos. Mas quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, eu vejo que você está mais próximo de ter mais sorte.
O contrário disso é o azar, que a gente também não controla, e por isso a importância da diversificação do portfólio, né? Perfeito. Mas nos investimentos, eu acho que essa sensação de, pô, o cara tem um monte, eu ainda tenho pouco, acontece muito no começo, né? E se tem um técnico que é o assessor, os técnicos devem ter tido assim, papéis importantíssimos na sua carreira em todos os times, né? Você tem um técnico que é o assessor, o cara te ajudou, te orientou e você junto com ele conseguiu montar um portfólio. Persista, né? Sim. Se tem fundamento no que você está fazendo, persista que isso vai dar certo lá na frente. Né? Exato, e principalmente agora, né, eu me vejo muito nesse papel de ser um técnico no início de carreira, né? O jogador, o cliente, ele está na verdade na categoria de base. Como eu tive lá atrás na categoria de base, com 15, 14 anos, e os técnicos foram fundamentais para me dar aquela base de conhecimento, de formação, para que eu pudesse ir melhorando depois. Eu vejo isso também, o Brasil buscando, né, na medida do possível, os investidores estão querendo entender mais, eles estão buscando mais esse conhecimento, e eu me vejo nessa função de ser o técnico da base, ajudá-los, instruí-los, para que eles vão formando esse capital intelectual, e aí com tranquilidade eles também possam até evoluir, às vezes, de um perfil mais conservador em finanças, porque em investimentos financeiros, porque o brasileiro ele se diz conservador, mas muitos querem montar um negócio próprio. Então há uma contradição muito grande. Pega todo o dinheiro, compra imóveis. Isso, exato. Então, assim, conflito de conceitos, né? Você vê que isso aí é uma falha de entendimento de conceito. Pirâmides financeiras, né? O cara é conservador pra caramba, um dia alguém vira para ele e fala, investe aqui que você vai ganhar 5% ao mês. Ele vai lá e investe tudo que tem e perde tudo que tem, obviamente. Eu vejo isso acontecer demais, né, com as criptomoedas, principalmente agora, que eu não vou falar que é ruim, que é bom, mas assim, como você disse, diversifica. É uma coisa de alto risco, então coloca pouco para ver o que vai acontecer, para entender melhor. Eu até hoje estou estudando e não entendo, não tenho uma, uma clareza de como é esse mercado, de como funciona 100%. Mas na dúvida, coloca um pouco então. Esses dias um amigo meu que jogou comigo, poxa, William, o cara me ofereceu isso. Eu falei assim, ó, você tem um dinheiro para perder? Então você coloca R$1.000, R$2.000. Pode ser que isso vire 3.000%, 5.000%. Mas se virar pó, não vai te machucar. Se esses R$2.000 te fizer falta, então não coloca nem R$2.000, porque tem essa possibilidade que é uma coisa ainda muito nova no mercado. E, bom, pode até virar isso tudo, mas não vai ser assim 5% ao mês regularmente, porque isso simplesmente não existe em nenhum tipo de ativo. Cripto ou não cripto, nessa galáxia não existe nada que remunere 5% ao mês. Né? E os golpes acontecem com qualquer coisa. Né? Falando um pouco do jogador de futebol que hoje você assessora, é muito comum aqueles que têm cabeça e começam a guardar e pensar em investir, por desconhecer o mercado financeiro, eles vão muito para o mercado imobiliário, tá certo? Muito jogador de futebol tem muitos imóveis. E aí o cara joga em Minas Gerais, compra um imóvel em Belo Horizonte, depois ele vai jogar no Rio Grande do Sul, compra um imóvel lá em Porto Alegre, e aí ele começa a ter uma carteira de imóvel que até para administrar fica muito difícil. É assim mesmo? É assim, e eu vejo isso assim, isso é reflexo. Eu sempre gosto de colocar assim, o jogador de futebol, né, ele é uma parte, ele é uma célula da sociedade. Ele não está fora da nossa cultura. Não é melhor, nem pior, nem diferente. Ele é brasileiro, geralmente nasceu em classe muito baixa e ele aprende aquilo que é passado para todos os brasileiros, ou para a maioria. E é para a maioria, e eu também escutei isso, que imóvel é o melhor investimento. Principalmente eu já tenho uma idade mais avançada do que a sua e eu vivi um pedaço ainda da hiperinflação. Então era uma forma também muito boa de proteger quanto à hiperinflação. Agora, o que eu vejo já acontecendo há um tempo são atletas que formaram uma carteira grande de imóveis, têm dificuldade na gestão, na administração, justamente porque muitas vezes é pulverizado em várias cidades, então é difícil o controle, então é difícil você supervisionar. Às vezes você confia em algumas pessoas que elas não são pessoas confiáveis. E o que acontece além disso é que a rentabilidade, a maioria dos atletas eles colocam em imóveis residenciais, apartamentos, e alugam. E o aluguel, ele dá uma rentabilidade muito baixa. E a pessoa não está preparada para aquela rentabilidade baixa. Ela não entende, quando ela monta aquela carteira de imóveis, que a rentabilidade dela vai ser bem baixa, porque ela vai ter que pagar alguém uma imobiliária, menos 10%. Se ela não tiver uma holding patrimonial, e ela declarar imposto, porque é obrigação nossa declarar, 27,5%.
Aí você pega a inflação, vai ainda descontar a inflação, você vai ver, é muito pequeno. Sim. E aí ele, não sabendo o que está acontecendo, tem muito patrimônio, mas aquilo não gera a riqueza que ele esperava, ele começa a queimar, e ele então não faz nenhuma estruturação, assim, ok, vou vender metade e vou investir em mercado financeiro de uma forma mais inteligente. E não tem liquidez, que a gente estava falando na abertura. Quer dizer, o fundo imobiliário se encaixaria muito bem também para esse perfil de investidor, né? Claro, ao invés de ele ficar comprando imóveis, ele poderia investir em fundo imobiliário. Ele vai perder menos na medida que, por exemplo, ele, eu preciso agora, estou apertado, preciso de 20 mil reais. Ele consegue vender porque é cota, ele vende 20 mil. O apartamento não, você não vai vender o banheiro ou a sala, você tem que vender o apartamento todo. E aí, dependendo do momento, ou se sabem que você está precisando de vender, né, não falo nem oportunistas, aqueles caras que são águias de mercado. Na hora de comprar, provavelmente você foi oportunista também. Exato. Né? Geralmente o jogador não é. Tem uma fama ruim de comprar mal e vender pior ainda. Tem muito oportunista em volta do jogador de futebol? Tem porque assim, o jogador, como eu disse, como ele vem, a maioria vem de classe muito baixa, como eu vim também, eu tive uma oportunidade muito grande de estudar graças a uma entidade que chama AGAP, Associação de Garantias dos Atletas Profissionais, lá de Belo Horizonte, que era presidida pelo Wilson Piazza. Aí você foi fazer ciências contábeis? Aí eu fui fazer o pré-vestibular particular, né? Porque assim, eu estudei a vida toda em escola pública e os meus 2 últimos anos na categoria de base já treinava de manhã e de tarde, então eu tive que passar para a noite. Então eu peguei o finalzinho de escola pública boa, mas a noite já era uma coisa complicada. E eu só podia fazer na federal, eu não conseguia entrar na federal, e aí essa entidade pagou primeiro pré-vestibular e depois pagou 90%, me deu uma bolsa de 90% na PUC BH, então por isso eu consegui estudar. Mas assim, a origem de 99,9% é a mesma. E aqueles que não têm a sorte, também a dedicação, né, que eu tive, eles têm muita dificuldade em saber, entender, né, como negociar muitas coisas. E os pais também acabam querendo ajudar, mas muitas vezes não têm o conhecimento necessário. E aí, né, ficam rodeados dessas pessoas percebedoras, se é que existe essa palavra, da fragilidade de conhecimento daquela família. E aí tiram muito proveito. Por isso que eu acho, já te falei isso outro dia que a gente teve a oportunidade de almoçar, o quanto eu acho o seu trabalho importante. Porque a gente procura muito referências. E para um atleta você é uma referência. Pô, esse cara já viveu o que eu vivi, ele sabe que tem muita gente. Eu imagino que o jogador de futebol ele tenha muita dificuldade em confiar nas pessoas, porque ele sabe que tem muita gente. Tem gente bem intencionada, mas tem gente mal intencionada e ele não sabe muito bem separar quem é um, quem é outro. E aí quando ele vê uma referência, um cara com quem ele jogou, né, ou que pode não ser contemporâneo seu, mas você viveu o que ele vive e tal, ele deve se sentir seguro de te procurar para investir. Eu acredito que seja essa referência assim, muito importante para um atleta. Né? Eu espero que isso aconteça cada vez mais. Eu sei também que isso facilita, né, esse meu passado como atleta também, mas o que eu falo é que eu quero que eles confiem como eu jogava, confia desconfiando. Eu olhava muito isso, ouvia muitos dos técnicos e entre os zagueiros, principalmente dupla de zaga, confia no seu parceiro, mas desconfiando que ele pode errar. Então, justamente por isso, eu me empenho tanto em fornecer conhecimento, porque eu quero que questionem, eu quero que duvidem justamente para poder entenderem mais. Para quem não entende o que é hoje a atividade de agente autônomo de investimento, não é que você vai dar o dinheiro para o William e ele vai fazer o que quiser com o dinheiro, é justamente o contrário do que você estava dizendo que te desagradou no início dessa sua carreira. A decisão de investimento sempre termina no investidor. Exatamente. Você pode passar 2 horas com o cliente falando, eu acho que você poderia fazer isso. Se ele não der um ok, nada vai acontecer. O dinheiro não vai ser movimentado. Então é essa de jogar em dupla mesmo, né? A gente tem essa obrigação de apresentar muito bem, apresentar todas as opções, né, de produtos alinhados com o perfil dele, e a decisão é dele. Isso aqui eu me sinto confortável em investir, ok. Isso aqui eu não me sinto confortável em investir, ok. E quando você fala com seus clientes, sejam eles atletas ou não, sobre fundos imobiliários, você tem essa percepção? O pessoal entende, se sente confortável, ainda tem muita dúvida? Mais ou menos você tem uma ideia da sua base de clientes, quantos investem em fundo imobiliário? São poucos que investem, mas eu tenho visto assim, um número muito, mas muito relevante
de pessoas interessadas em entender Sim. e me perguntando, Willi, fundo imobiliário. Essa semana mesmo, estava em BH até ontem, então fui visitar algumas pessoas e um já me falou assim, eu li sobre fundo imobiliário, achei interessante. É uma pessoa que tem uma carteira de imóveis, mas já está olhando também essa alternativa de fundo imobiliário. E está me pedindo, eu não consegui mandar para ele ontem, hoje eu falei, estou te mandando. Então, assim, ele está muito interessado. Mas como ele, eu vejo vários outros. E isso é muito legal, esse crescimento do interesse em conhecer, porque é uma alternativa extremamente positiva, ao meu ver, para essas pessoas que gostam, obviamente, de imóveis, sentem confiança, se sentem seguros e ainda tem um benefício da isenção do imposto de renda, né? Então, assim, tem várias facilidades, várias vantagens você investir pelo menos uma parte. Se você quer ter seus imóveis, ok. Tem gente que tem essa necessidade, eu entendo. O imóvel sempre foi um bom investimento, a vida Claro, inteira foi, vai continuar sendo. Isso. Mas você ter um fundo imobiliário é uma alternativa mais rentável e mais segura. Então, aquilo que a gente estava falando do investidor que se acha conservador e às vezes não é assim no dia a dia, né? O fundo imobiliário ele é mais seguro, porque ao invés de eu pegar 500 mil reais, esse país é muito grande, mas aqui em São Paulo, 500 mil reais dá para comprar um imóvel pequeno. Sim. Aí eu junto 500 mil, que é dinheiro pra caramba, compro um imóvel e tenho um inquilino. E com 500 mil reais ou com 150 reais, eu posso comprar fundo imobiliário e já começar diversificando em 20 imóveis, ou tendo uma carteira diversificada, atingir centenas de imóveis, sendo eles shoppings, escritórios, galpões de logística, hospitais, tudo mais. Então ele é mais seguro, até pela diversificação, pela qualidade dos imóveis e dos inquilinos, e é mais rentável, independente da isenção de imposto de renda, ele já é mais rentável. Então é uma alternativa para as pessoas conhecerem. Né? O que falta exatamente é isso, é o conhecimento, né? Tudo que é novo assusta, mas aquelas pessoas que buscam conhecer, assustei, mas eu quero entender. E eu falo muito isso, ok, vou te fornecendo materiais, né, como você, eu vejo, aí fornece para as pessoas, porque é esse conhecimento. E a pessoa, quando ela conhece, ela se sente mais tranquila para investir. E é muito difícil, eu não vi ainda uma pessoa que passa a entender o que é fundo imobiliário e não invista em fundo imobiliário. Mas eu vou dar palestra de fundo imobiliário, eu falo para a plateia, eu não vim aqui para convencer, eu sei que saindo daqui não é que eu vou convencê-los a investir. Vocês vão se tornar palestrantes de fundo imobiliário, porque a hora que você investir e entender, você vai sair falando para sua família, para seus amigos e tal. E não é que a gente tem que vender os imóveis e trocar por fundo imobiliário, mas ter as duas coisas vai ser melhor do que ter uma coisa só. E o legal do fundo imobiliário, que eu também falo, e fica a dica para os seus clientes, que dá para estagiar. R$150 eu compro uma cota, não vai fazer nada com o meu patrimônio, eu vou ganhar 70 centavos por mês. Mas então, confie desconfiando, compra uma cota. Outra coisa importante é depois de comprar uma cota, descobre quem é o gestor do fundo, acha o site do cara, cadastra o seu e-mail, que você vai começar a receber relatório gerencial, fatos relevantes, essas coisas, e observa por 3 meses entrar o dinheirinho na sua conta direitinho. Entendeu? Passou o medo? Aí você começa, compra mais 9 cotas, compra mais 100 cotas, mais quantas você quiser e o patrimônio que você tiver para fazer. Então, com imóvel é difícil começar porque precisa de muito dinheiro e custa caro errar. Com fundo imobiliário é fácil começar, é fácil sair. Então isso é importante, é a liquidez e a facilidade de investir. Né? E tem muitos ainda que compram como investimento e financiam. Né? E financiam, então, exatamente. assim, tem ainda esse a mais que a pessoa... É muito difícil, e eu vejo assim, a dificuldade é que a cota ela varia, né? Então a pessoa sente um pouco essa variação e ela começa, às vezes, a ficar um pouco assustada. Mas o imóvel também varia. É que você não fica ali todo dia ofertando, ele vale 1 milhão. E eu... 2 semanas atrás estava conversando também com o pai de um atleta e aí ele contando um caso, quer dizer, o caso dele, que ele comprou um imóvel por X, vendeu por X mais 2 e aí a pessoa, passado 6 anos, a pessoa que comprou por X mais 2 estava vendendo por X menos 1. Por quê? Porque a economia virou, a pessoa precisou de vender, então assim... O imóvel, mesmo o tijolo, ele faz isso. É porque preço, claro. A gente não tem aquela coisa assim de colocar preço a todo momento. Não tem a transparência do fundo imobiliário, que você pega o seu celular e sabe exatamente quanto que está valendo agora. Né? Mas isso é transparência, no final das contas é transparência. É melhor para você, né? E é um ativo de renda variável, como o imóvel também é, as pessoas não percebem. E fazendo ainda analogia com o futebol, acho que é o meio campo ali, né? Porque ele tem
muito menos risco, menos volatilidade do que as ações. Sim. Então eu não fico totalmente na zaga, mas também não estou sendo totalmente arrojado quando eu incluo fundo imobiliário no meu portfólio. Eu chamo até de coringa do portfólio, porque cabe em qualquer carteira, da arrojada à conservadora. Cara, um baita de um privilégio poder bater essa bola, fazer essa dupla de zaga com você aqui. Eu queria te deixar à vontade para falar do seu escritório, para deixar seus contatos e te pedir um último recado aí para quem aproveitar essa sua oportunidade, essa sua experiência toda, deixar um último recado para os investidores. Bom, o prazer foi meu de estar aqui. Você é o professor aqui, né? E é uma profissão que no Brasil a gente não valoriza tanto, mas eu particularmente valorizo demais. Eu sei o que os professores fizeram na minha vida, seja na escola ou dentro do futebol, e o professor ele pode ser aquela pessoa também, pode ser seu pai, pode ser um amigo mais velho, pode ser um amigo mais novo, desde que ele saiba um pouquinho mais que você em algum assunto. Então o que mais me motiva é estar aprendendo mais e estar compartilhando mais conhecimento. E eu vejo que as pessoas curiosas, geralmente elas se dão melhor na vida. Então estimule a sua curiosidade, corra atrás de mais informações. Tem aqui um grande especialista em fundos imobiliários. Se você tem interesse em outros assuntos também, vá buscar os especialistas. E a gente está lá na Messi Investimentos também, para poder ajudá-los no que for preciso. E se quiser me procurar, William, W-I-2-Ls-I-A-M de Maria, _Machado, @messen, M-E-2-S-E-M de Maria também, .com.br. Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. E aqui eu vou abusar, mas em nome da nação corintiana eu posso te agradecer pelo que você fez pelo Corinthians, tenho certeza. Viu? Foi um prazer. Valeu, muito obrigado, que você tenha mais sucesso nessa vida do que teve ainda como atleta. Muito obrigado. Para você, tenho certeza que você gostou, deixa um comentário aí, manda um recado pro Capita, mesmo para quem não é corintiano ou gremista, ou do Ipatinga, ou do América, tenho certeza que você gostou de ver essa história de atleta e de investimentos. Um grande abraço para você e até o próximo programa.